Meu nome é Rodrigo Gregório, estamos aqui para gravar um novo episódio, sejam bem-vindos. Eu sou Péricles Montezumas e estamos falando aqui diretamente do evento Leite e Corte Mais Nordeste 2024. E assim, eu sou o Cado Alencar, mais uma vez num episódio, agora com um convidado aqui ilustre, né? Sempre tentar falar dos nossos apoiadores, a Integral Mix, empresa de nutrição animal, Sabor e Vida, empresa de produtos lácteos focada em saudabilidade, a MSD junto com o seu distribuidor aqui na região, a DEC Vet, empresa de saúde animal, né, a MSD, parceira nossa aqui do podcast, a Tijuca Alimentos, certo? Empresa com mais vastos produtos como ovos, frango, queijo, e também falar da Milk Max e sua parceira Jimenez, que tem maior, ampla e vasta gama de produtos para a sua fazenda de leite. E hoje, gente, a gente tem uma novidade que inclusive a gente está lançando aqui no evento, professor Wagner, tentando ser pioneiro aqui na região. A gente está lançando nossa plataforma de cursos, né? A gente vai começar a lançar os módulos. A gente vai tentar fazer um formato um pouco diferente do que o mercado faz, né? A gente tem um episódio quinzenal. E entre os episódios a gente vai lançar um curso, um módulo do curso. Vão ser 3 cursos. Cada um de nós 3 vai ser o capitão de cada um desses cursos. Um focado em nutrição, da minha parte. Outro focado na parte de produção de volumoso no geral, que é o Dr. Rodrigo Gregório. E aqui o nosso amigo Périx, Dr. Périx, focando na parte de melhoramento genético, reprodução. E dentro desse ano que você pode acessar o QR Code que você deve estar vendo aí na imagem e também está no nosso Instagram, você acessa a plataforma de curso e assina a nossa plataforma de curso e terá acesso aos 30 módulos desses 3 cursos, certo? Lançamento hoje aqui do evento, com muita satisfação, né? Dando mais um passo nessa missão que a gente propôs alguns 6 meses atrás, né? Passa rápido o tempo, de tentar passar conhecimento para o pessoal do Nordeste de uma forma mais transparente e rápida e ágil possível, né? A gente gostaria, professor, agora que você se apresentasse. Nosso podcast aqui é para falar do tema da sua palestra, muito solicitada pelos participantes no geral, certo? E palavra com o senhor. Obrigado. É um prazer estar com vocês. Eu já assisti diversos podcasts de vocês e a gente vinha conversando, trocando WhatsApp, vamos fazer. E aí eu vim aqui para fazer. Foi muito bom, agradeço o convite que vocês me fizeram para estar participando. Amanhã teremos uma palestra bastante interessante aí, vamos bater bastante aí no pecuarista. Eu sou um engenheiro agrônomo, especialista em pastagem há 40 anos. Desde 84, eu me formei em 84 e esse ano agora completa essa minha jornada de 40 anos. E sempre trabalhando com pastagem. Então é um legado aí e ao mesmo tempo é uma persistência que não tem tamanho. Por quê? Porque a gente estava conversando isso hoje no almoço. Há 40 anos eu falo as mesmas coisas que eu estou falando agora. E o pecuarista olha e fala assim, realmente, eu acho que ele tem razão. E não aplica. Então, é difícil, é muito difícil. Acha que tem razão, mas não. Eu atuo em praticamente todo o Brasil. E o que eu me deparo aqui no Ceará, eu me deparo em todo o Brasil. Infelizmente, todo. E inclusive fora dele também. Então, eu atuo em toda a América Latina e a gente vê isso, pastagem degradada. O tema nosso de amanhã vai ser muito focado, como vocês me solicitaram, falar sobre o principal problema do Nordeste do pecuarista, que é como que ele vai fazer um jogo de cintura para enfrentar a seca. Primeira coisa é dar um remédio para o pecuarista para ele aguçar a memória dele, porque quando começa a chover,
começa o inverno aqui, ele esquece e ele começa a delirar achando que A vida é aquilo. acabou a seca, nunca mais, adeus seca. Né? E ele passa feliz da vida, como se nada acontecesse durante todo aquele período do inverno. E aí lá vem a seca novamente. E quem não se prepara para a seca, toma uma porrada, e muito grande. Então é muito importante que a gente bata nele com bom sentido, mas o pecuarista tem que entender que todo ano a seca vem. Menor ou maior vai vir. Menor ou maior, ela vai vir. Então é fundamental que o pecuarista tenha uma ação proativa. Ele tenha ele se antecipe à seca. Como é que ele tem que fazer? No inverno, ele se prepara para atravessar a seca. E na seca, ele analisa a situação dele para poder fazer o que tem que ser feito nas águas. Então, se ele trabalhar assim proativamente, antes dos problemas, antes da coisa acontecer, não vai ter problema. Tem gente que, por exemplo, tem pasto irrigado. Aí a solução está dada, está resolvido, não tem seca para ele. Mas assim, professor, uma coisa que o Rodrigo sempre fala, né? Que muita gente não sabe. Até nos perímetros irrigados, quando você assina a cartinha lá, né? Só garante 90%, né? Das irrigações com açude, né? Então, Tem 90% só de garantia. Ele tem uma boa experiência aqui de convivência há 5 anos, 6 anos. Sim, mais Foi a ou primeira menos, vez no mais Ceará ou fazer menos. consultoria e conhece. Ele está falando de propriedade, né? Ele não está falando de alguém que é de outro estado, de outra região e não conhece o Nordeste. Inclusive, os comentários iniciais aqui, falando de alguém que tem uma vivência, tem um conhecimento do pecuarista no Nordeste, que dá para dizer que... E eu sou filho de nordestino. Olha aí. Sempre roda e cai no Nordeste. Não tem jeito, viu, Gregório? Muito bem. A fala dele aí, eu pensando que ela era de Pernambuco, cara. Não, eu sou filho de paraibano. Então, o que acontece? Eu tenho, ao mesmo tempo que eu tenho um sentimento de dó, de tristeza, às vezes, pela luta, pelas dificuldades que o nordestino enfrenta, eu fico triste, frustrado dele, né, durante toda essa história, ele continua errando. Então, olha, Péricles, o Nordeste tem isso, eu vou falar amanhã. Vocês têm luz em abundância, são os mais ricos de luz. Os mais ricos. Tá? Tanto é que hoje a energia solar é extremamente explorada com muita competência aqui no Nordeste. Vocês têm temperatura à vontade. Tá? E constante, né? E constante, o ano todo. Então, o que acontece? Você tem fotossíntese o ano todo. Você tem o ano todo fotossíntese. Falta só o quê? Falta só água. Ah, professor, mas aí não dá pra gente... Dá. Aí que dá. O que a pessoa tem que entender e parar e fazer análise. Pô, eu tenho uma cacimba na minha fazenda. E a água tá lá embaixo, eu tenho que descer lá para pegar a água. E se você quiser, durante o período seca, pegar uma umidade na sua terra, tem que descer 1 metro, 1,5 metros, para começar a ter alguma coisa de umidade. E como é que consegue isso? Basta fazer raiz. Se o pecuarista entender como que se faz raiz e ele entender que pasto é uma lavoura, Péricles, ele vai se dar bem. Porque é muito simples fazer raiz, desde que você cumpra algumas ações agronômicas. O caboclo tem que ser agricultor de pasto. Pasto é a lavoura. Então é isso que eu vou bater neles amanhã, eu vou mostrar para eles. Outra coisa, ele fica achando que a fazenda dele é maravilhosa. É um fazendão, culturão.
Aí quando eu chego lá na fazenda dele, eu fico frustrado, porque não é. Por quê? Ele é um extrativista. Ele usa, tira, embarca boi, carrega boi, tira leite e ele não repõe. E de onde sai o leite? De onde sai a carne, o boi pesado, que entra um bezerro e sai um boi? Sai da terra. Então o pecuarista tem que parar de ser extrativista e ele tem que começar a ter atitude de agricultor. Professor, deixa eu perguntar uma coisa, assim, até porque a gente tem muitos estratos de gente que assiste a gente, certo? Tem pecuarista maior e tem um pecuarista menor. Eu queria que você explicasse um pouco, que acho que é o tema da sua palestra amanhã. Você fala muito da lavoura, eu já assisti vários perguntas. Sim. Lavoura de pasto. Um pasto bem lavorado, bem nutrido, como é que ele reage à seca? Ele reage melhor do que um pasto desnutrido. O que eu prometo? Eu não prometo para o pecuarista que ele vai ter pasto verde 365 dias do ano. Não vai. Se ele tiver irrigação, é possível, Péricles. Mas sem irrigação, ele vai ter o período de seca. Agora, se você tem 5 meses de período de seca, se você conseguir ter 2 meses ou 2 meses e meio, 2 meses, vamos pensar, de melhor qualidade, aquele não pasto seco, mas aquele pasto verdulengo, aquele pasto com um teor de proteína melhor, aquele pasto com rebrote, a produção vai estar menor um pouco, mas não vai estar zerada. Isso já põe o pecuarista na zona de conforto. O que acontece? A hora que para de chover, o pasto faz isso em termos de massa e em termos de proteína. Ele despenca. E aí o pecuarista fica desesperado. Então, primeira coisa que o pecuarista tem que fazer é fazer preparar a pastagem para atravessar a seca. E como é que eu faço isso? Eu faço isso com cálcio, eu faço isso com fósforo, eu faço isso com nitrogênio, eu faço isso com ácido fúlvico, ácido úmico, eu faço isso com aminoácidos. Tem uma série de estratégias de nutrição de plantas que você vai induzir a planta a se organizar para entrar no período crítico do ano, que é o período de seca. Fazendo isso, você vai ter uma redução do período crítico seu. E os 2 primeiros meses, o pasto vai declinando. É que nem o avião, quando vai pousar, ele não pousa, ele não embica. Ele vai suavemente, vai descendo. E isso leva tempo. Ele vai estar lá embaixo, bem perto da pista. Então, o que vai acontecer? O pasto também vai perdendo qualidade muito lentamente. E outro ponto. A hora que começa o inverno, que nem sempre o inverno aqui é grande, nem sempre ele é intenso, o que vai acontecer? A pastagem vai levantar voo rapidamente. Se ele fizer isso, ele fica numa zona de conforto. Isso não impede que ele monte um plano B. Ele tem que se preparar. Que jeito? Uma capineira, uma silagem, aí você tem silagem de milho, você tem silagem de sorgo, você tem silagem de capim. Então você prepara a cana, prepara um plano B. Hoje nós temos capineira que você pode... O caboclo não dá para ele irrigar uma área grande, mas se ele irrigar 10 hectares, de uma capineira, ele faz muita massa. Cadu, um pasto, uma capineira de capiaçu irrigada, ela te entrega aproximadamente 300 toneladas por hectare ano. Entendi. Se você fizer 10 hectares, quanto você não faz? 3 milhões. Então é muita coisa, cara. É muita coisa. Aí o que acontece? O cara se organiza. Se organiza para isso. E é isso que eu vou bater. Outra coisa, ele tem que entender se o pasto dele está bom, se o pasto dele está em degradação, ou se o pasto dele já se degradou. Ele tem que saber
entender como é que está a situação de cada passo da fazenda. Porque, no geral, professor, o que acontece? Ele vai querendo reformar o pasto pior. Ele vai no pior. Tá errado. Ele tem que ir no melhor. Sabe por quê? Porque o melhor é 1/3 do custo da reforma. A recuperação é metade do custo da reforma. Então, se ele começar pelos bons, para fazer manutenção, e passar pela recuperação, ele faz muito mais área do que ele faria na reforma. Com menos. Deixa a reforma para o outro ano. Ou faça uma área menor, pequena de reforma e foca na recuperação. Entendi. Ele tem que botar a fazenda dele em ordem, fazer a fazenda rodar. E outra coisa, o pecuarista, ele tem que seguir uma regra. O que é a regra? Primeira coisa que ele tem que atentar, plantas daninhas. Se tem plantas daninhas, doutor, cancela a adubação. Por quê? Porque se você botar dinheiro em adubação, a planta daninha vai pegar para ela. E aí, lascou. Perdeu dinheiro. Então, a primeira lição de casa do pecuarista é herbicida. Controle de planta daninha. Ah, mas não dá para fazer com roço? Dá, mas não morre. Você corta a planta e ela volta. Adia, né? Adia. E piora o problema. Quando às vezes você tem uma planta, você roça ela, sai 3. Roça outra vez, sai 8, 10. Vai saindo cada vez mais broto. E lá embaixo vai formando uma batata enorme, que é os tecidos de reserva daquela planta. Então vai ficando mais caro e mais difícil de você controlar. A melhor forma de se controlar plantas daninhas é com o uso de herbicida. Segunda lição de casa. Divisão de pasto. Divisão é milagroso, Péricles. É milagroso. Você dividir bem uma propriedade e der descanso àquela pastagem, automaticamente você começa a fazer raiz. E aí começa a melhorar a tua zona de conforto. Então tem que ter divisão, tem que ter pasto para descansar, tem que ter pasto que enquanto o gado está aqui, o outro está rebrotando tranquilamente para voltar. E só aproveitando essa sua deixa aí, você falou que o produtor esquece as informações, e é comum isso, quando chove, né, quando inicia a chuva, dessa forma que ele tem que fazer essas reformas, tem que ter o planejamento. E assim, lembrar que ele tem que planejar. Planejar. É o que a gente mais comenta aqui no nosso evento. Então assim, ele vai ter que fazer divisão? É da cabeça dele? Não. Não. É divisão. Tem que ter um técnico ajudando. Adubação. A adubação não se faz adubação a olho. Descanso. Então, o que acontece? Como é que você começa a adubação? Que é o terceiro passo. Como é que você começa? Com análise de solo. Análise de solo. Sem análise de solo, não tem jeito. Você pega um animal doente, você vai fazer um exame de sangue no animal. Certo? A terra, não tem jeito. Acabou de olhar e falar assim, tá com 4,5. Tá fraca. Passar a bota e dizer, tá um pouquinho baixo o fosfato. Tá um pouquinho baixo. Então, tem que fazer um cálculo, tem que ver direitinho. E aí, então, primeiro vem a análise, depois vem o calcário. O que é o calcário? Cálcio e magnésio. Existe uma relação que na análise você vê que é a relação de cálcio e magnésio. Tem que ser 3 partes de cálcio para 1 parte de magnésio. Se essa relação está equilibrada, você pode trabalhar com dolomítico ou com magnesiano. Mas se ela está fraca, você tem que fortalecer o magnésio. Aí, obrigatoriamente, você vai trabalhar com dolomítico. Se o cálcio está baixo e o magnésio está bom, você trabalha com calcítico. Então tem que ter você tem que saber o tipo. Não é o que o vizinho está usando, cara. Aí jogou o calcário, espera o calcário solubilizar, espera o calcário reagir, depois vem o fósforo. Ah, mas não posso plantar? Claro que pode. Depois você joga o fósforo. Mas tem que esperar
período de 40 e 60 dias para que não haja uma reação de fixação. Rapaz, eu vou fazer uma pergunta aqui que eu acho que é um questionamento que muito produtor tem, né? Certo. Se for respeitar esse tempo, o cara teoricamente vai ter que aplicar o calcário, né, na seca. No pó. No pó. O que é que você fala pro produtor em relação a isso? Não tem problema. Pode aplicar. Só que, primeiro, calcário tem que incorporar. O calcário não tem a capacidade de descer sozinho. Gesso desce sozinho, mas o calcário não. Tá? Posso aplicar o calcário durante o período de preparo do solo, ainda na seca, para ganhar tempo? Pode, mas ele não vai reagir no teu solo. Simplesmente. Você incorpora, você mistura o calcário naquela dosagem, você compra a dosagem correta, porque o agrônomo vai calcular o solo para pelo menos 20 centímetros de solo. E o disco da grade ele vai estar pegando esses 20 centímetros. Incorporou o calcário ali, beleza. Espera chover. O dia que chover, ele vai lá na folhinha e anota. E conta 60 dias para frente. Se ele for plantar logo nas primeiras chuvas, não tem problema. Planta, depois, a hora que der os 60 dias, ele joga o fósforo. E depois disso vem o nitrogênio. Se ele fizer a lição de casa direitinho, Cadu, vai ter pasto. Boa qualidade. E a degradação vai diminuir. Sabe o que é o problema? O problema é que no Brasil você forma pasto, deu 4, 5 anos, acabou que está fazendo o pasto outra vez. Está reformando novamente, porque o pasto está degradando. Pasto é perene, é vida longa, é 20, 30 anos. E é aí que mora o lucro do pecuarista. Por quê? Se você fizer uma reforma de pasto, tem um custo de reforma. Se você dividir isso por 30 anos, olha o quanto dá. Merreca. Agora, se der 5 anos, fica um custo elevado. E aí o pecuarista não aguenta. Nesse caso, né, professor, assim, nessa conta ele estaria, dando com 5 anos, todo ano ele estaria mexendo em 20% da propriedade, né? Sim, é uma área grande, né? Com certeza, bem lembrado. Uma coisa assim... Bem lembrado. Muita coisa. Se ele vai arrumando gradativamente, outra coisa, tem várias estratégias que o pecuarista pode fazer. Por exemplo, fazer integração lavoura-pecuária, que ajuda muito. Então tem muita coisa que ele pode fazer na fazenda dele e melhorar, e vai melhorando gradativamente. Eu queria até que vocês comentassem o que é isso de integração lavoura-pecuária. Então vamos lá. É bom, porque, assim, lembrando que a gente quer abranger uma gama muito grande, e assim, falar sobre integração lavoura-pecuária em algumas regiões aqui do Nordeste ainda não é tão comum. Então vamos lá. Integração é uma técnica desenvolvida aqui no Brasil. A Embrapa que começou a levantar essa bandeira, tá? E o que é? É você fazer o uso de uma lavoura, ou uma lavoura de milho, uma lavoura de sorgo, ou uma lavoura de soja, qualquer tipo de lavoura, onde você vai melhorar o nível de fertilidade do teu solo e quem vai pagar essa conta? O grão. Você entendeu? Então o que acontece? Você acaba com a tua área de pastagem, você entra, por exemplo, produzindo uma silagem que você vai precisar no período de seca. E aí você entra com aquela lavoura e você... Obrigado. E você vai pagar a conta do adubo lá. O único cuidado que o pecuarista tem que ter ele tem que fornecer adubo para a lavoura que ele está plantando, para o sorgo, para o milho, e mais um pouco. O que é esse mais um pouco? É o que ele vai deixar na terra para o capim. Então, se ele fizer uma adubação maior, mas a conta é cara, mas o grão, a silagem vai pagar. E outra coisa, ele ajuda, quando ele mecaniza a terra, quando ele gradeia a terra, quando ele mexe na terra, ele vai eliminando as plantas daninhas. Uma coisa, professor, até o senhor falando, eu lembrei aqui de uma situação de um produtor que estava com um problema. Você vê como a técnica ela pode vir ajudar de várias formas, né? Ele com um problema, queria formar o capim
e tava com invasora de capim Uhum. na área, né? E aí a sugestão que foi feita, não fui, né? Eu cheguei, eu vi, achei interessante, foi fazer essa integração, entrar com o milho, no caso o transgênico, que ele usava o herbicida, Uhum. né, o glifosato, acabava com aquela gramínea que tinha lá, passava 2, 3, 4 ciclos, depois voltava e entrava com pasto formando. Eu achei isso interessante. Ajuda muito. Lembrando o seguinte, todas as vezes que você for trocar de capim, obrigatoriamente você tem que começar pela dessecação do pasto. Ponto. Porque você vai ganhar dinheiro, você vai economizar dinheiro e vai fazer um serviço mais limpo. Então, mata o capim velho, mata as outras invasoras, o gramão que está saindo. Hoje a gente tem uma praguinha sem vergonha, que ela tem o nome de PT, tem o nome de capeta, tem o nome de Luca, barbante, tem um monte de nome, rabo de raposa, que é o esporobolos índicos. Ele está infestado no Brasil inteiro. Tá? Essa invasora é tremendamente perigosa e o pecuarista tem que eliminar ela com muito respeito. Porque cada planta produz 200 mil sementes por ano. 200 mil. Esporobolo significa semente ao vento. Ela vai na canela do boi, ela vai na roda do trator, ela vai com o vento e ela vai propagando e vai tomando conta. A digestibilidade dela é baixíssima, o teor de proteína dela é 4%, uma porcaria. O gado não consegue cortar, ela entra no meio do dente do animal, deixa o bicho aperreado, doendo a boca dele e aquele monte de capim enfiado no meio dos dentes dele. Então, isso tudo é prejudicial e vai fugindo do controle do pecuarista. Uma coisa assim interessante, eu achei que talvez falar sobre essa questão do aprofundamento das raízes, né? Que a maioria do público, eu acredito que nunca tenha escutado esse objetivo, né? Talvez fosse um ponto interessante de ver, porque fazer correção, como o senhor falou, não é uma coisa que é do convívio da maioria, né? Uhum. E aí, essa questão do capim acessar o estoque de água que está em profundidade é uma coisa que para a gente aqui é bastante interessante, né? Sim. Então, talvez reforçar essa questão da correção do solo no... O que eu vou fazer na minha palestra amanhã? Eu vou matar a cobra e vou mostrar o pau. Então, eu vou mostrar um trabalho que eu fiz em 2016 aqui no Maranhão, num dia de campo, onde nós fizemos um trabalho que chama-se Risotron. O Risotron é uma tecnologia, uma técnica que você usa para mostrar justamente o sistema radicular, como que ele fica. E aí eu vou mostrar esse trabalho e nós fizemos ele com 6 tratamentos diferentes. Sem nada de adubo, nada de corretivo, nada de fertilidade, zero. Pegar, plantar na taca o capim. Com calcário, que é cálcio e magnésio. Com calcário e gesso. Com calcário, gesso e fósforo. Com calcário, gesso, fósforo e potássio, e completo, calcário, gesso, fósforo, potássio e nitrogênio. E aí nós fizemos isso, esse tratamento durou 6 meses, e aí eu mostrei, fiz a avaliação das raízes. Para você ter uma ideia, eu cortei o solo de 10 em 10 centímetros, de 1,60 m até lá embaixo. Lá tirei o barro, lavei tudo, sobrou só raiz de capim. Só raiz de capim. Lavamos aquela raiz, deixamos ela secar, 100% seca, pesamos ela. Sabe o que eu consegui? Da testemunha, que é o jeito que o pecuarista faz, para o tratamento completo, mais de 500% de aumento de raiz. Quer dizer que se uma tem meio metro, vai para 2,5 metros. Não, eu consegui. Não, filho. É massa, ao todo. Tá? Só que o meu tratamento tinha 1,60 m. Sabe o que aconteceu? A raiz chegou lá embaixo, 1,60 m, ela fez isso, ó. Ela enovelou porque não tinha mais para onde ir. Se eu tivesse feito o tratamento, o experimento com 2 metros, eu tinha alcançado raiz com 2 metros.
E essa raiz, né, professor, ela tá lá em contato com a parte mais úmida, né? Que o Sim, senhor falou, né? tá em contato com a parte Mantendo a mais planta úmida. ali em crescimento até, né? Justamente. Então, o que acontece? Quando eu vou mostrar para o pecuarista que ele pode fazer isso. Ah, mas tem custo? Tem, mas ele não precisa fazer isso na fazenda toda. Ele faz uma área, depois no outro ano outra área, depois no outro ano outra área. Vai arrumando a fazenda dele gradativamente. Entendi. E assim, uma pergunta, né? Fazendo bem feito esse trabalho, ele realmente é perene? Não precisa mais ser feito se o manejo estiver adequado, né? O que você vai fazer? O boi sempre vai extrair. Um animal de 450 quilos, ele leva na carcaça dele 4,5 kg de fósforo. De mamando a caducando. Durante o ciclo de vida dele, ele extrai da terra 4,5 kg de fósforo. Tá? Então, aí você para analisar. O pecuarista nunca põe fósforo. De vez em quando ele põe. Sim. Isso que toca pouco. Tá? Então, o que acontece? O pecuarista vai fazer a recuperação, vai fazer a reforma, vai fazer o trem bem feito, como diz o mineiro, e aí ele vai mantendo o negócio. Periodicamente, cada 2 anos ele vai lá e põe mais um pouquinho de fósforo. Dá uma chama-se adubação de manutenção. É barato demais. Então quer dizer, fazer esse trabalho, faz a manutenção e isso Vai ficar eternamente. Cadu, eu tenho clientes que tem pastagem há 30 anos. Há 30 anos. E outra coisa, a média do Brasil é 1 UA por hectare. Eu falei para vocês que eu trabalho aqui, eu trabalho muito aqui no Nordeste também. Eu tenho fazenda em Alagoas que essa fazenda ela estava sem irrigação, eu coloquei ela em 4 unidades animal. Com irrigação, Pérez, ela foi a 10 unidades animal por hectare. Só para deixar claro, esses 30 anos aí de pastagem viva é de sequeiro. Sequeiro. Claro. Isso. Sequeiro. Eu consigo colocar numa pastagem de sequeiro 4 UA por hectare no período das águas. Período da seca vai cair para 2, para 2,5. Já é o dobro. Você faz uma média. Do Brasil. Você faz uma média. Da melhor é o dobro. Da melhor Mas época. assim, uma coisa também tem que salientar, né, professor? A média do Brasil é 1. A média do nosso sertão aqui mais seco não é isso. Não é isso. Eu acho que não é isso. Então, o que acontece? Pecuarista, ele tem que acordar. Tem uma coisa que eu falo sempre nas minhas palestras. Nós não herdamos as nossas propriedades dos nossos pais. Mas nós tomamos emprestado dos nossos filhos. É isso que o pecuarista do Ceará tem que ficar atento. Porque tem muito pecuarista que ele, além dele ser pequeno, ele herdou aquilo do avô, do pai, e a família dele está lá, enraigada na terra. E aí o que acontece? Ele tem que entregar para o filho igual ou melhor. Esse é o objetivo desse evento. Senão ele não consegue tocar. E não consegue justamente tocar. Sabe o que os filhos fazem? Vendem. Porque não está dando lucro. E é isso que o pecuarista tem. Sabe o que está acontecendo? O povo está sumindo do campo. Quem está sumindo é empresário. Que quer fazer a coisa direita, que faz conta e que quer tocar de um jeito mais... E essa disponibilizada vendida é a degradada, geralmente, degradada, geralmente é degradada. E acaba vendendo com preço mais baixo, né? Do que Com certeza. patrimônio, né? Terra vale pelo que ela produz. Se você melhorar o preço o nível de produção da terra, a terra melhora o valor dela. Automático. Isso aí. Acho que a gente... nós vamos fazer alguns episódios nessa série aqui do evento, gente, um pouco mais curtos, né? Eu espero que vocês gostem desse formato, dê a sua opinião aí nos comentários, né? Nós vamos marcar as redes sociais do professor Wagner para você ter acesso, curtir, ver o material que ele lança. Esse evento que a gente está realizando, que a gente realizou, né? Que você vai assistir depois, aqui no Gramareiro Hotel em Fortaleza, a nossa ideia também é que a gente repita ele
uma vez por ano, certo? Se você não teve a oportunidade, está assistindo a gente aqui desse podcast, no próximo ano também você vai ter essa oportunidade e com toda satisfação a gente recebe vocês aqui. Possivelmente não vai ser aqui o evento, a gente viu que o evento teve muita procura, já ficou um pouco apertado, mas a nossa ideia é que seja sempre na semana do dia 15 de novembro a cada ano, certo? Com muita troca de informação e network, que é o mais importante. Acho que trazer uma pessoa com o nome do professor Wagner aqui é muito salutar para a gente poder enriquecer a pecuária do Nordeste, né? E o nome do evento já diz isso, né? Leite, corte, mais Nordeste. E aí, professor Wagner, agradecemos a sua presença, né? Ter contado com o senhor nessa discussão. Então, faça as suas considerações finais, né? Finais para agora, para esse evento que a gente... Amanhã tem mais. Né? Amanhã tem mais, né? Olha, eu espero que quem não veio, venha no próximo. Eu espero estar com vocês no próximo. Sim. E que tenha escutado aqui, através desse podcast, que faça uma reflexão. Como é que está a minha fazenda? Como é que está a minha área? Como é que está a fazenda, a propriedade que eu vou entregar para meus filhos e netos? E faça essa reflexão. Se quiser, se inscreva lá no Instagram, Wagner Pires Professor. Hoje eu já estou com 109 mil pessoas me seguindo, me acompanhando, e vou ter um prazer de ter cearense. Nós estamos atrás do senhor, nós vamos chegar perto. Precisa passar não, só chegar nisso, tá bom. Pode mandar as perguntas, pode mandar, a gente vai respondendo. E um dos meus apelos é justamente esse, é ensinar a manejar as pastagens nas águas e na seca e dobrar a rentabilidade do negócio, que tem que dobrar. Tá? Muito bem. É isso aí. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado. Um abraço a todos.